Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. 27 de novembro de 2023. No dia 27 de novembro, comemora-se em todo o Brasil o Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. Hoje é feriado em Umarizal, cidade do Rio Grande do Norte, e também em Mombaça, cidade
do Ceará. São as cidades onde hoje é feriado municipal, por ser aniversário do município, Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. Nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, já são 330 dias do ano de 2023. 330 dias. Faltando apenas 35 dias para 2024. E menos de um mês para o Natal. Menos de um mês para o Natal. De acordo com a minha anotação, são 276 dias da ocupação nas terras prometidas para ser o residencial Aprumar. Há 7 anos, o prefeito, à época candidato a prefeito, José Aparecido Fernandes, prometeu construir o residencial Aprumar. Aproximadamente 6 mil famílias caíram na historinha e foram lá se inscrever. Levaram documentos, ficaram na fila toda a madrugada, até que foram chamados para um sorteio dos habilitados. Sorteio que aconteceu 6 anos atrás. Numa manhã de maio de 2017, no ginásio Jairo Ferreira dos Santos. Lá estavam representantes de todas as famílias habilitadas. E de lá, 239 foram sorteadas como habilitadas para ganhar na casa própria. Sortearam as casas que não existiam. Não existem, mas existirão. Lutaremos e muito para que essas casas existam. E as famílias, para cuidar da área que estava sendo usada para plantio de soja e milho, as famílias decidiram fazer um revezamento e ocupar as terras prometidas para ser o residencial Aprumar. Mas no final de semana, mais uma vez, vândalos, ou amando de alguém, né? Na verdade, se foi amando de alguém, não são vândalos. São criminosos, mas executores do crime. Se isso aconteceu, é preciso saber quem mandou. Quais foram as pessoas que mandaram esses criminosos atacarem o acampamento. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. E provavelmente alguém fica monitorando. Quando as famílias saem ou não estão lá à noite por alguma razão, eles atacam. Já foi a segunda vez que isso aconteceu. Tivemos já um boletim de ocorrência registrado e neste final de semana, mais uma vez, invadiram, quebraram, vandalizaram, destruíram os barracos que ali foram construídos e que servem de proteção para essas famílias quando lá estão. Quebraram telhas, quebraram fogão, que é usado para fazer a comida. O que encontraram pela frente, quebraram, destruíram. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi a mando de alguém, mas não tenho dúvida nenhuma que algum covarde mandou esses criminosos irem lá para colocar medo, para intimidar as famílias que lá estão. Panelas foram levadas, ferramentas foram levadas, ou seja, além do crime de vandalismo, também houve furto. Crime que dá cadeia. Agora, tem monitoramento, tem câmeras ali. A Prefeitura Municipal tem câmeras próximas ao laticínio da Aprumar, com foco em direção ao acampamento, com foco em direção à Avenida Davi Passarinho. Se a Prefeitura tiver interesse, pode encaminhar essas imagens para a polícia e não será muito difícil localizar os criminosos.
E esses criminosos, com certeza, denunciados, entregarão o nome de quem mandou fazer. As famílias estão lá brigando por um direito à casa própria. Estão brigando por um direito que a elas foi garantido na qualificação feita pela Aprumar, no sorteio realizado pela Aprumar, com aval da prefeitura. Com qual objetivo criminosos invadem uma área, quebram o fogão que é usado para fazer café, que é usado para fazer comida, para alimentar as famílias que ali estão? Com qual objetivo? Intimidar, colocar medo nas famílias que ali estão. Mas elas permanecerão ali. Pelo contrário, cada ação criminosa como essa fortalece o movimento. Cada família que lá está sabe que está coberta de razão, no pleno direito de cobrar a casa que lhes foi prometida, a casa que foi sorteada a elas e que não existe. Se tem alguém que está devendo, não são as famílias. Se tem alguém que está devendo, não são as famílias. São quem prometeu, são quem sorteou. Essas pessoas é que estão em débito. Não apenas com as famílias, mas também com a justiça. Afinal de contas, o assunto já foi parar na Justiça Federal. E essa ocorrência, registrada eletronicamente já no final de semana, será anexada também lá na Justiça Federal, o dia que tiver mais uma audiência onde estarão representantes da AMAR e representantes da Aprumar. Quer dizer que agora, além de laranjas na direção, estão usando laranjas para cometer crime contra essas famílias, que nada mais querem do que o direito à casa própria, que a elas foi prometido. Lamentavelmente, essas famílias estão enfrentando bandidos. Essas famílias que estão ocupando a terra prometida para ser a sua casa estão enfrentando bandidos que invadem, que vandalizam, que quebram, que furtam. E estão amando de alguém? Não é muito difícil descobrir, né? Basta um pouquinho de força de vontade, um pouco de investigação e facilmente a polícia chegará não apenas aos criminosos, aos que executaram crime de vandalismo e de furto, mas, se mandados, a quem mandou, que também devem responder pelos mesmos crimes. Ou seja, tudo indica que as famílias estão enfrentando uma quadrilha de criminosos. Uma quadrilha de criminosos. E cada ato como esse, cada crime como esse, está tudo documentado. Tudo será encaminhado para a justiça. Tudo será encaminhado para a justiça. As famílias estão lá de maneira pacífica, de maneira ordeira, cobrando e protegendo um patrimônio público, porque aquela terra é pública. Ela foi financiada com o objetivo de ser moradia, não para ser lavoura de soja, não para ser lavoura de milho. Aquela terra foi comprada na Caixa Econômica Federal para ser conjunto residencial. E para isso, as famílias estão lá, protegendo uma área que é patrimônio público e enfrentando uma quadrilha de bandidos que vandaliza, que furta, que danifica, que quebra, e aqueles que acobertam crime são criminosos também. Muita força na luta é o que nós desejamos a cada um e a cada uma que lá estão no condomínio Amar, onde será construído residencial Amar, porque o nome Aprumar não parece mais ser digno
para ser ostentado naquele residencial. A Aprumar não tem se movimentado absolutamente em nada para que essas casas saiam do papel e virem realidade. Muito pelo contrário. Força na luta. Cada uma de vocês, famílias que estão lá ainda se revezando, lutando contra o tempo, literalmente, contra o sol, contra a chuva, contra o vento, contra o frio, contra o calor e contra essa quadrilha instalada que fica tentando intimidar, tentando amedrontar as famílias para que deixem aquele local. Elas resistirão, elas permanecerão lá, porque é um direito delas permanecerem na terra, onde lá serão erguidas, serão construídas as suas casas. Um abraço. Por falar em luta, amanhã tem mais uma luta começando. E quem diria, hein? Muito tempo atrás, os mais experientes, diria, discutiam a Sabesp, a vinda da Sabesp para Assis. Mais recentemente, tínhamos a discussão sobre a renovação de contrato da Sabesp, o que já foi feito. E agora, quem diria, muita gente lutando para que a Sabesp não seja privatizada. É simples fazer a conta. É simples fazer a conta. Enquanto a Sabesp, que não é totalmente pública, é uma empresa de economia mista, tem lá os seus acionistas, que levam vantagem no crescimento econômico da empresa. Mas se ela for privatizada, é simples assim. A empresa vai prestar o mesmo serviço que a Sabesp presta, só que vai ter lucro. E como é que ela vai ter lucro? Ou ela vai diminuir a despesa, ou ela vai aumentar a receita. Só tem essas duas formas para uma empresa ter lucro. Ou você aumenta a receita, ou você diminui a despesa. Como é que diminui a despesa? Tirando o trabalhador, demitindo trabalhadores, diminuindo a prestação de serviços. E como aumenta a receita? Aumentando a tarifa, reajustando a tarifa. E é exatamente essa regra que nós teremos se a Sabesp for privatizada, como quer o governador Tarcísio de Freitas. Aliás, me preocupa e muito os defensores do governador Tarcísio Freitas não estarem se mobilizando contra o presídio regime semiaberto. Vocês sabem o que isso representará? Os presos de Assis, condenados que cumprem justiça no presídio em Assis, serão levados para outro presídio. Porque aqui ficarão apenas os presos de cumprimento de regime semiaberto, que ficarão lá à noite e durante o dia estarão na cidade. A cidade que já não tem emprego para quem não é condenado, vai conseguir emprego para quem é condenado? Que tipo de emprego? Não pode ser emprego informal? E aqueles familiares de presos que estão aqui cumprindo pena no regime fechado terão que se deslocar aos finais de semana para visitar o seu parente, que será transferido daqui, porque aqui ficarão os presos de regime semiaberto. Os de regime fechado serão levados para outra cadeia. E a maioria das famílias ainda não caiu a ficha que isso pode acontecer. A maioria das famílias ainda não caiu a ficha que isso vai acontecer. E eu pergunto, quem dos vereadores, dos políticos próximos ao governador foi lá dizer para o governador? Quem é dos políticos aliados do governador Tarcísio Freitas que foi lá para dizer que é contra a privatização da Sabesp? Não estou vendo movimentação nenhuma, apenas dos trabalhadores.
que amanhã, por sinal, estarão fazendo mais um ato em frente à Sabesp. E nós estaremos lá, acompanhando esses trabalhadores e apoiando a luta desses trabalhadores, porque estar lá não significa apenas apoiar os trabalhadores. Significa apoiar um modelo de gestão que, embora não seja o que nós defendemos na íntegra, é muito melhor do que o modelo de gestão privatizado, como quer o governador. Então, nós estaremos lá para dizer que nós somos favoráveis e apoiamos essa luta dos trabalhadores da Sabesp. Eu mantive contato agora há pouco com o Silveira, o José Carlos Silveira, ele que é do Sintaema, o Sindicato dos Trabalhadores de Água e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Ele vai falar dos motivos da greve amanhã cedo. Seja bem-vindo, Silveira. Boa noite a todas e todos. Amanhã, 28 de novembro de 2023, a Sabesp, juntamente com Metrô, CTPM e a POSP, decidiram por 24 horas de greve, por tempo determinado, uma greve com pauta única, né, contra a privatização dessas empresas. A Sabesp está na iminência de ser privatizada, todos sabem, um projeto de lei totalmente estranho. Na verdade, deveria ser uma PEC e não um projeto de lei. A gente imagina que possa passar na Alesp, e amanhã São Paulo para totalmente, principalmente a capital, e vai causar uma grande vitrine para a população entender o que é a privatização, quão nefasto é essa modalidade, né, de venda dessas empresas públicas, essas empresas que são do povo, né, povo paulista. Todos sabem que os lugares que foram privatizados, principalmente saneamento básico, mais de 300 cidades no planeta foram reestatizados porque não deram certo, né? Primeira coisa, que o reflexo negativo são as tarifas. Nós temos hoje tarifas no Brasil de cidades que são privatizadas: Manaus, Campo Grande, Maceió, Rio de Janeiro, é mais do que o dobro da tarifa da Sabesp. E a gente sabe que isso vai acontecer com a Sabesp caso venha a ser privatizada. Então, amanhã estaremos em greve a partir das 0 hora, né, do dia 28, 0 horas do dia 28. É uma greve por tempo determinado, é uma greve apenas de 24 horas, mas a gente sabe que o efeito, o desdobramento dela é imenso, porque a gente está com uma greve conjunta e o metrô parando, a CTPM parando, São Paulo vira de cabeça para baixo. Então, contamos com todos, principalmente o apoio da população. Todos sabem que a Sabesp é um serviço essencial, não teremos problema com abastecimento, não teremos problemas com emergência, vazamentos, desobstrução de esgoto. O nosso plantão trabalhará normalmente. Então, a população de Assis pode ficar tranquila que nós não teremos nenhum problema de desfalque, né, desses serviços. Então, conto com todos. Forte abraço. Muito obrigado ao Silveira, ele que é do Sintaema. Ou seja, a população não vai sentir absolutamente nada em Assis, os efeitos dessa paralisação, os efeitos dessa greve, principalmente da Sabesp. A distribuição de água, normalmente. A coleta de esgoto, normalmente. Eventuais serviços emergenciais, desobstrução de esgoto, vazamento, enfim, aquelas emergências que oportunamente ou não são registradas, haverá atendimento do serviço de plantão da Sabesp. É mais uma greve para escancarar à população a insatisfação dos trabalhadores dessa possibilidade de privatização do serviço de água e saneamento básico. Água e saneamento básico é saúde. Saúde. Já pensaram uma população sem água potável? Sem água tratada? Já pensaram uma população sem ter onde
destinar o esgoto que diariamente são emitidos em cada residência, em cada estabelecimento comercial? Isso é saúde, saúde pública. Então, é por isso que nós defendemos e continuaremos defendendo esse modelo de gestão. Repito, não é o modelo ideal, que, na nossa opinião, deveria ser um sistema totalmente público, mas é um caminho intermediário ao da privatização que nós discordamos. Por isso, estaremos lá apoiando esses trabalhadores amanhã em frente à Sabesp. Muito bem, Câmara Municipal acaba de arquivar uma denúncia contra o vereador Rogério Nascimento. Denúncia foi lida agora há pouco na Câmara Municipal e foi arquivada. A denúncia foi apresentada, protocolada na Câmara Municipal pela cidadã Angélica Nelly de Oliveira Almeida. Basicamente, a denúncia diz o seguinte, que tivemos conhecimento. Fato público e notório, a CPI 01/2023, que tinha como objetivo investigar e apurar um conjunto de possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, e que, no requerimento de abertura, a população civil acisense ficou espantada com a notícia do impedimento do vereador Rogério Garcia do Nascimento, em razão de um acordo administrativo firmado entre ele e o fisco municipal. Todo cidadão, eu estou lendo aqui a denúncia, todo cidadão tem direito a fazer acordos administrativos, inclusive com a possibilidade de parcelamento dos débitos. Entretanto, como manda a Constituição Federal, todos os negócios envolvendo a administração pública devem ter como norte os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como podemos ver em diversos veículos de comunicação de nossa cidade, o vereador Rogério Garcia do Nascimento, após ser convocado pela CPI, ingressou com habeas corpus para não precisar depor e, após obter liminar parcial que obrigou a comparecer, foi à CPI e invocou o direito à não autoincriminação para permanecer em silêncio, colocando assim ainda mais dúvidas sobre o acordo firmado entre ele e a prefeitura. Qualquer cidadão tem seu direito à ampla defesa, ao contraditório e à não autoincriminação garantidos pela Constituição Federal. Ao permanecer em silêncio na CPI, o vereador utilizou de uma prerrogativa que lhe é de direito. Entretanto, nós, da população civil acisense, exigimos respostas sobre o acordo firmado pelo vereador. O que estamos vendo em nossa cidade, em especial na Câmara de Vereadores, é a omissão da verdade por razões que ainda desconhecemos. Ao analisar o acordo, percebemos que não é possível identificar o pagamento de honorários advocatícios. O acordo foi feito no dia 3 de julho de 2023, ou seja, meses após a posse do procurador jurídico municipal, Marco José da Silva. Portanto, a única possibilidade legal de concessão de isenção de honorários seria se o procurador abrisse mão dos honorários. Fato este que não sabemos ser verdade. Sendo assim, é fundamental que a Câmara instaure comissão processante para averiguar se o vereador foi privilegiado pela administração municipal em uma concessão de isenção irregular de honorários. Além disso, outro fato que chama a atenção é o parcelamento da dívida em 10 anos, que tudo indica não ter respaldo legal. Como foi dito anteriormente, o princípio da legalidade e da impessoalidade são basilares na administração pública e o parcelamento só poderia ser feito de maneira
que foi caso houvesse expressa previsão legal, o que não parece ter, tendo em vista o compilado disponibilizado pela Câmara em seu site oficial. Sendo assim, urge a necessidade de instauração de comissão processante, nos termos do Decreto-Lei 201 de 67, para apurar a conduta do vereador Rogério Garcia do Nascimento no contexto do acordo firmado entre ele e o fisco, no âmbito da ação que tramita perante a Vara da Fazenda Pública do município de Assis. E, para finalizar, a cidadã indica como testemunhas a Marina Perini Antunes Ribeiro, Marco José da Silva, Luciano Soares Bergonço, Isabela Percone Bartos e Jamal Ibrahim Rafi. E pede ainda que a denúncia seja aceita, lida e deliberada no plenário da Câmara Municipal, que seja instaurada a comissão processante, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório, para apurar a prática de infração político-administrativa do vereador Rogério Garcia do Nascimento. Pede ainda que a comissão processante confirme os fatos narrados e, diante da gravidade deles, elabore um relatório favorável à cassação do mandato do vereador Rogério Garcia do Nascimento. Que, ao final, o plenário da Câmara Municipal delibere pela cassação do mandato do vereador pelas infrações político-administrativas descritas nessa denúncia. A denúncia foi protocolada no dia 23 e foi lida agora há pouco na sessão da Câmara Municipal. Agora há pouco. E foi arquivada. Votaram a favor da denúncia os vereadores Fernando Sirquia, Jonas Campos e Fabinho Alerta Verbal. Apenas esses 3 vereadores votaram a favor de se acatar a denúncia e os outros 12 vereadores foram contrários. Portanto, está arquivada a denúncia contra o vereador Rogério Nascimento. Dada a informação, em primeira mão. Vamos para as estradas, porque o final de semana foi movimentado na Polícia Militar Rodoviária. Começamos por uma ocorrência registrada no sábado. Polícia Militar Rodoviária chamando. Polícia Militar Rodoviária chamando. Polícia Militar Rodoviária falando. Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, 3ª Companhia. Equipe de patrulha rodoviária, após receber informação da empresa de monitoramento que o caminhão encontrava-se fora de rota, realizou a abordagem de frente à base operacional de Assis. E durante entrevista ao condutor, o mesmo acabou por confessar que pegou o veículo no município de Guarulhos, onde levaria até a cidade de Amambai, no estado do Mato Grosso do Sul, onde receberia R$1.000 pelo serviço. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Muito bem. Ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária. O caminhão havia sido roubado em Guarulhos e seria levado para o Mato Grosso do Sul. O caminhoneiro admitiu o crime e, com isso, acabou sendo preso e levado para a cadeia pública de Lutécia. O proprietário do caminhão já foi informado e já veio para Assis para reaver o seu veículo. Tivemos também uma outra ocorrência de apreensão de drogas, registrada na manhã deste domingo, para averiguação e confirmação da droga.
até um cão do canil da Polícia Militar foi acionado. São Paulo, 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, 3ª Companhia GPTOR. Durante fiscalização foi abordado um veículo e com o apoio do 8º BAEF foi localizado dentro do pneu uma certa quantidade de pasta base de cocaína. Ocorrência em andamento. Polícia Militar, vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Muito bem, vocês viram até o cachorrinho ali dando uma cheirada na droga, né? Depois foi feito um primeiro teste, depois, claro, é a polícia científica que vai atestar que era droga, que era pasta base de cocaína. Essa ocorrência foi registrada ontem na base operacional da Polícia Rodoviária, ontem por volta de 3 da tarde, 15 horas. E a droga e o veículo foram encaminhados para a polícia e o motorista acabou sendo preso e levado para a cadeia pública de Lutécia. 3 quilos 270 gramas de pasta base de cocaína. Ocorrência registrada pela Polícia Militar Rodoviária e depois na Polícia Civil. Paulo César Tito, ou Paulo Cuca, com o seu comentário da noite. Fala, Paulo! Chefiada pelo promotor Rafael Piola, um grupo do GAECO está investigando em Franca e desbaratando uma quadrilha formada por policial, familiares e agiotas que faziam empréstimos de dinheiro naquela cidade, cobrando juros altíssimos e também ameaçando e espancando aquelas pessoas que fizeram juro com esse grupo. O grupo tem chefiado por um ex-investigador de polícia, que também já foi detido pelo GAECO. E agora as investigações prosseguem e muitas pessoas que foram vítimas desse grupo, que é formado por policiais, família de policiais e também agentes públicos que estavam extorquindo a população de Franca. Segundo o Piola, a operação foi denominada Castelo de Areia e visa acabar com todo esse grupo que se aproveitavam e dominavam a cidade de Franca. Então tá aí, logo teremos mais notícias sobre essa quadrilha aí de agiotas policiais que estavam detonando a população da cidade de Franca. Franca, né? Mas tem mais cidade que tem muito agiota que manda na cidade, né? Tem, não tem? Esse caso foi em Franca, relatado pelo Paulo. Momento Saber Direito, com o nosso professor Azevedo. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Vamos conversar um pouquinho nesse mês da consciência negra a respeito das diferenças, racismo ou injúria racial. Pessoal, tá sofrendo? Você pode denunciar racismo e injúria racial em uma delegacia próxima de você ou também pelo Disque 100. É considerado crime de racismo praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Já o crime de injúria racial ocorre quando a ofensa direcionada a uma pessoa em específico, atingindo sua dignidade com base em elementos referentes a sua raça, cor, etnia, religião ou também origem.
Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de participar. O nosso WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, rural, previdenciária, empresarial e consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo. E a nossa amiga Fátima está pedindo para a gente divulgar, e eu vou divulgar com o maior prazer, que domingo agora, dia 3, deixa eu confirmar se domingo é dia 3. Domingo é dia 3, haverá costela no chão. Preço R$80, mas vale a pena, viu? Esta costela vai ser uma parceria da APAI com a Associação da Cadeira de Rodas, o Clube da Cadeira de Rodas, né? Que está precisando e muito. Então, se você quiser colaborar, contribuir, os convites estão sendo vendidos na própria APAI e também no Clube de Cadeira de Rodas. R$80. Só fala para mim, Fátima, onde será a costela no chão? Vai ser na APAI? Só para a gente informar na íntegra o evento. Costela no chão, R$80, uma parceria da APAI com o Clube de Cadeira de Rodas, que está precisando muito, e será neste domingo, dia 3 de dezembro. Caramba, já estamos chegando em dezembro, hein? E vai ser na APAI mesmo, está confirmando aqui a Fátima. Portanto, se você quiser colaborar, a APAI e o Clube da Cadeira de Rodas agradecem. R$80, costela no chão, neste domingo, dia 3 de dezembro. Tá acabando o ano, minha amiga. Tá acabando o ano, meu amigo. Minha amiga Benê, boa noite. A Angélica também está nos acompanhando. A Norma Moreira também está nos acompanhando. A Maristela também. A Edna Nogueira, a nossa amiga Flávia Batista, também acompanhando. A minha amiga a Teófila, também nos acompanhando. Quem também nos acompanha essa noite é a Diane Patrícia, também nos acompanhando. A Marta Luzia Vieira Cardoso, a Felina e o seu Manuel estão lá no Colinas. Meu amigo César Rosa, boa noite. A Marinês, tá tudo bem, Marinês? Depois da Black Friday do final de semana, a Marinês já está iniciando uma nova semana e só esperando as merecidas férias. Meu amigo Ocrélio tá lá em Jaguapitã. Um abraço. Tá chovendo lá. Dias atrás, lembra que ele falou que a mãe dele passaria por uma cirurgia? Tá tudo bem, já está se recuperando. Um abraço para o meu amigo Ocrélio, que está sempre lá nos acompanhando. Muito bem, deixa eu justificar aqui a nossa... Olha, a Marinês está dizendo que foi um sucesso total. Espero que tenha sobrado lá um parzinho de tênis naquele número pequenininho que eu calço para a gente ainda poder aproveitar as promoções do Paulinho Calçados Au. E ela já está esperando as férias. Bom, justificar que na sexta-feira... Bom, na quinta-feira eu estive participando de uma reunião longa, diga-se de passagem, envolvendo vários grupos de Assis aí, com um interessante projeto de desenvolvimento local e regional. E esse grupo começou a discutir uma política de geração de emprego e renda. Acho que isso é muito mais importante do que discutir candidaturas, né? A prefeito, a vereador. Acho que o importante é a gente discutir e encontrar propostas viáveis para serem colocadas em prática. Ninguém tem dúvida que uma das mais difíceis tarefas do administrador público é encontrar mecanismos para estimular, para incentivar a geração de emprego e renda. E esse grupo que reúne vários políticos de diferentes partidos têm sentado e pautado essa discussão. Tomara que dê certo, independente de nome, mas que tenha um projeto factível, ou seja, que possa ser
colocado em prática. Então, foi muito interessante essa reunião. E na sexta-feira, eu fui para São Paulo, pretendia chegar lá até às 7 da noite e fazer a transmissão de lá. No fim, fui de ônibus, o ônibus atrasou, acabei chegando lá depois das 8 da noite. E no final de semana, estive lá acompanhando meu filho, o Gregório, disputando um torneio de luta virtual. E ele foi bem, o danado, viu? Quase 100 competidores, ele ficou na 7ª colocação, ficou no top 8, e aí no domingo pela manhã ele acabou perdendo, mas ficou extremamente satisfeito e feliz pela colocação. Muito boa. Parabéns, viu, Gregório? Então, esse final de semana estivemos na capital paulista. Chegamos ontem à noite e já prontos para mais uma semana. Tá bom, minha amiga? Tá bom, meu amigo? Segunda-feira, dia 27 de novembro. E amanhã, a Feira Livre acontece em Assis, em 2 locais. Acontece a Feira Livre na Praça da Mocidade e depois, à noite, teremos a Feira da Lua, lá no Mercado Modelo. A Felina está dizendo, falar nisso, né, português? A passagem da Andorinha está muito cara, né? Mas não consegui entender uma coisa. É um preço para ir e um preço para voltar. Eu vou tentar entender o que está acontecendo. Se a distância é a mesma, eu não consegui compreender por que o preço da passagem é um para ir para São Paulo e um bem maior para voltar de São Paulo a Assis. Não consegui compreender, mas vou tentar descobrir ainda a razão. Mas, de fato, pesa no bolso, viu, minha amiga Felina, que está lá nos acompanhando no Colinas, junto com o seu Manuel. Muito obrigado mesmo, viu, Felinas? E obrigado também ao seu Manuel pela audiência. E, para finalizar, aquela notícia que muita gente gosta, que é as informações do esporte. Nós tivemos, neste final de semana, o Campeonato Brasileiro, que está muito emocionante, está chegando na reta final e ninguém sabe quem vai ser campeão. A briga parece que agora ficou entre Palmeiras e Flamengo. Final de semana, a rodada começou com o Corinthians levando uma goleada em casa para o Bahia por 5-1. Quase que inacreditável, né? O Bahia em casa, onde é praticamente imbatível, tomou 5 gols do Bahia e se complicou, viu? Muita gente acha que esse resultado contribuiu para a derrota do grupo do presidente do Corinthians, que no sábado perdeu a eleição para a oposição. Vamos saber, né? Tivemos também, no sábado, o empate entre Vasco e Atlético Paranaense 0-0. Tivemos no Maracanã, o Fluminense vencendo o Curitiba por 2-1. Tivemos também o Botafogo, cada vez mais despencando na tabela, cedeu o empate para o Santos ontem no finzinho do jogo. Ontem também o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3-0. O São Paulo ficou no empate com o Cuiabá 0-0. O Internacional de Porto Alegre derrotou o Bragantino 1-0. Tivemos também um empate nos últimos momentos do Palmeiras, pontinho precioso do Palmeiras, que garantiu a liderança do Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 2, Palmeiras 2. Garantiu a liderança esse ponto por quê? O Flamengo venceu o América Mineiro. E se o Palmeiras tivesse perdido, o Flamengo teria assumido a liderança. Hoje nós teremos um jogo que vale muito na briga para fugir do rebaixamento. Goiás e Cruzeiro se enfrentam às 9 da noite. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras e o Flamengo têm a mesma pontuação, 63 pontos, tem o mesmo número de vitórias, 18 vitórias, mas o Palmeiras tem um saldo positivo de 9 gols para o Flamengo. Difícil de tirar, mas não impossível. O Botafogo é o terceiro colocado com 62, o Atlético Mineiro tem 60, o Grêmio tem 59, o Bragantino 59, o Fluminense 53, Atlético Paranaense 52. O Cuiabá é o nono com 48, o São Paulo é o 10º com 47. O Internacional tem 46, o Fortaleza 45 e o Corinthians 44. O Santos tem 43, o Vasco 42, o Bahia 41.
na zona de rebaixamento, Cruzeiro, Goiás, Curitiba e América Mineiro. O América e o Curitiba já caíram. E o Corinthians já volta a campo amanhã. Amanhã, 9h30 da noite, joga no Rio de Janeiro contra o Vasco, no estádio São Januário. E tivemos também, no sábado, um jogo teste, jogo treino, né? Do Vossen, que se prepara para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Marcelino de Souza, no sábado pela manhã. E o Vossen venceu o Tupã por 4-2. Gustavo, Maicon, Douglas e Heitor marcaram os gols do Vossen. O Vossen entrou em campo com Rafael, Léo, Gustavo, Luiz Fernando e Belê, Mendes, Zanetti, Sergipe, JP, Maicon e Cauã. Entraram Alemão, Andrei, Cauã, Giovanni, Euclides, Marcinho, Douglas, Brian, Heitor, Pompeu, Domini, Caetano, Caio, Fela e Cabelo. Nesta quarta-feira, o Vossen faz um jogo treino contra o Marília, que também disputará a Copa São Paulo. O jogo será na cidade de Oscar Bressani, metade do caminho, né? Para Assis e para Marília. O Luiz Souza dizendo boa noite, português. Amanhã tem a Feira da Lua também aqui no Inocop. Bem lembrado, Luiz. Bem lembrado. Terça-feira também tem a Feira da Lua lá no Inocop. Um abraço. Bem lembrado. Tem a feira na Praça da Mocidade cedo, tem a Feira da Lua no Mercadão e também tem a Feira da Lua lá no Inocop. Tá bom? Muito bem. Vamos para aquela triste, mas necessária última informação. Sepultamentos ocorridos nesta segunda-feira em Assis. A senhora Alcídia Araújo Tucunduva Melo foi sepultada às 16 horas. Valdeci Nonato dos Santos, de 52 anos, foi sepultado às 11 horas da manhã. Também de manhã foi sepultada Ruth Mariano Figueiredo. E em Cândido Mota, a senhora Maria Aparecida de Carvalho, de 62 anos. Para amanhã já está programado o sepultamento da senhora Leonor Monteiro da Silva, de 96 anos de idade. Ela está sendo velada na Sala 1 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento não foi definido. Com essa triste, mas necessária última informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima noite de segunda-feira e também uma ótima semana. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.